Olá, eu sou a Gabi e esta semana estamos vendo a resposta de Deus para grandes perguntas sobre a fé. A passagem de hoje é Romanos 5, 12, 7. Por que o mal existe? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Vamos nos aprofundar na palavra? Se você luta contra o paradoxo da bondade soberana de Deus e a existência do mal, você não está sozinho. Durante séculos, os cristãos têm se debatido com essa questão. A Bíblia, no entanto, não nos deixa no escuro, mas nos oferece respostas profundas às grandes perguntas sobre a situação do mundo. A Bíblia é intransigente quanto à bondade de Deus. Mas se Deus é onipotente e benevolente, por que o mal existe? Essa é a grande pergunta do nosso devocional hoje. A cosmovisão cristã aborda o mal de frente. Desde Gênesis, o mal é reconhecido não como uma falha no caráter de Deus, mas como uma consequência da rebelião. Como Paulo explica na passagem de hoje, o pecado, e não o nosso Deus, desencadeou a morte em nosso mundo. O mal persiste porque a humanidade escolheu, e continua escolhendo, as trevas, em vez da luz. Se isso parecer muito intangível, tente trabalhar o problema de forma inversa. Como funcionaria se Deus, de fato, escolhesse apagar o mal? Uma opção seria Deus eliminar todas as pessoas más. Entretanto, isso apresenta um dilema. O que consideramos uma pessoa má? Todos nós já fizemos coisas erradas. Restaria alguém? O teólogo Agir Fernando explica por que Deus não pode simplesmente eliminar o mal. O mal é parte integrante demais da humanidade e da natureza. Deus não pode destruir o mal sem, ao mesmo tempo, destruir a humanidade. Talvez, então, Deus poderia tornar impossível que façamos o mal. De acordo com C.S. Lewis, porém, isso também é complexo. Se uma coisa é livre para ser boa, também é livre para ser má. E foi o livre-arbítrio que tornou o mal possível. Por que, então, Deus concedeu o livre-arbítrio? Porque o livre-arbítrio, embora torne o mal possível, é também a única coisa que torna possível qualquer amor, bondade ou alegria que valha a pena ter. Talvez, então, Deus pudesse impedir que coisas ruins acontecessem. Infelizmente, porém, as considerações que essa possibilidade nos traz nos deixam perplexos. Qual seria o limite de intervenção? Deus deveria intervir quando um caso extraconjugal começa ou quando alguém tem um pensamento inadequado? Essa possibilidade também iria contra a livre escolha que temos, a qual nos permite amar verdadeiramente, como dito acima. A existência do mal é um resultado lógico, embora trágico, da decisão de Deus de nos dar escolhas reais com consequências reais. Deus deu livre-arbítrio ao homem, e na escolha de Adão de pecar, toda a humanidade caiu, fazendo com que todos nós nascêssemos já em pecado. Isso levou ao mundo corrompido em que vivemos. Felizmente, porém, essa não é a história toda. Maravilhosamente, Deus enviou Jesus, e em Cristo, Deus nos salva, redime e santifica. E um dia, o mal será vencido para sempre. Reflita e ore comigo. Sempre que algo deixa o nosso coração aflito, devemos recorrer a Deus para nos dar a perspectiva certa
nos trazer conforto e restaurar a paz. Neste momento, derrame diante do Senhor em oração tudo que tem te causado indignação, tristeza ou pesar. Fale com Ele das suas dores e peça que Ele aquiete a sua alma. Devemos sempre voltar a fitar nossos olhos na eternidade. A esperança da volta de Cristo para o juízo final e a criação de novos céus e nova terra devem estar sempre em nossa mente. Ore ao Senhor neste momento, pedindo por sua vinda e pela restauração de todas as coisas. Compartilhe com alguém sobre a maravilhosa mensagem do Evangelho hoje, de que a humanidade está caída em delitos e pecados, mas Deus não a deixou assim. Ele nos deu um Salvador. Fale de Jesus para aqueles que o Senhor tem colocado em seu caminho. Vamos orar. Pai querido, a escuridão do mundo às vezes me parece esmagadora. São tantas lutas e dores que vivemos e observamos ao nosso redor. Hoje, porém, eu quero pedir por paz e uma perspectiva celestial em todas as coisas. Em vez de ser vencido pelo mal, capacita-me a vencer o mal com o bem. Dê-me a coragem de ser uma força amorosa para o seu reino, compartilhando o Evangelho e levando esperança aos aflitos. Mostre-me como posso desempenhar meu papel em teu glorioso plano de redenção. Eu te peço, ó Deus, que eu viva cada dia ansiando por tua volta. Em nome de Jesus, amém. Olá, seja bem-vindo ao nosso Caminho pela Bíblia de hoje. Acompanhe com atenção as palavras de Mateus 15, de 1 a 6. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Os religiosos da época de Jesus estavam constantemente vigiando a vida alheia. Eles tentavam impor a todos uma série de regras que deveriam ser obedecidas junto com a palavra de Deus. Na verdade, essas leis eram apenas tradições humanas, ensinadas geração após geração. O resultado é que, ao invés de aproximar as pessoas, essas tradições se transformavam em obstáculos que impediam as pessoas de viverem o amor de Deus de forma simples. A tradição havia se transformado apenas em mais uma forma de controle sobre a vida das pessoas e numa expressão de rebelião contra a vontade de Deus. Infelizmente, muitos têm uma vida espiritual pesada, complexa e cheia de regras. Isso porque passar a vida tentando obedecer leis religiosas nos dá a sensação de merecermos receber algo de Deus. Ao viver assim, começamos a confiar mais em nossos esforços do que na graça. Infelizmente, esse é um erro comum de se cair, porque é uma lógica de conquista e merecimento mais parecida com a do mundo no qual vivemos. Jesus não nos prende numa relação de sufocantes exigências que apenas reforçam nossos medos, complexos e angústias. Ele nos chama para um caminho de liberdade. O Evangelho é surpreendente, porque nos diz que Jesus cumpriu tudo o que era necessário para nos aproximar de Deus, e que nossa responsabilidade é viver não para cumprir as exigências de uma lista de regras, mas para imitar o exemplo de Cristo através da capacitação que o Espírito Santo nos dá. Olá, eu sou a Paula Demétrio. Seja bem-vindo ao especial do Posicionadas aqui no Glorify. Mateus capítulo 4 relata a vitória de Jesus sobre a tentação do diabo e o início de seu ministério público.
O objetivo deste capítulo é mostrar sua força e fé e como o conhecimento da palavra de Deus nos capacita a vencer qualquer tentação. Após seu batismo, Jesus é levado pelo Espírito Santo para o deserto, onde por 40 dias o diabo o tentou com 3 tentações. Primeiro, transformar pedras em pão para saciar sua fome. Segundo, se jogar do alto do templo. E terceiro, adorar o diabo para que este lhe desse todas as riquezas do mundo. Um dos grandes problemas da atualidade é o de nos aprofundarmos pouco nas Escrituras, nos esquecendo que Satanás as conhece e tenta usá-las contra nós. Jesus, conhecendo a palavra e a vontade do Pai, usou a Bíblia corretamente, rejeitou as tentações e venceu o inimigo. Após vencer as tentações, Jesus volta para a Galileia, chama seus primeiros discípulos e começa seu ministério pregando e fazendo milagres. Que ao terminar o estudo de hoje, você analise em quais áreas tem sido tentado e, assim como Jesus, procure conhecer a palavra de Deus para vencer toda e qualquer tentação.